pessoal! Nesta aula de visualização e exploração de dados, nós vamos falar sobre a organização e a natureza dos dados, né? Então, antes de fazer qualquer análise, a gente precisa entender com que tipo de dados que nós estamos tratando, né? E, claro, direcionar a análise de acordo com o tipo de variáveis que a gente tem. Além disso, nós vamos falar como que é a organização, né, padrão para dados desse tipo que a gente vai tratar neste curso, que são dados retangulares, né? Então, nós vamos trabalhar com dados em que você tem observações colocadas em linhas e variáveis colocadas em colunas. Este material foi produzido com base no livro do Bussab Moretin. Eu estou usando essa edição de 2010, né? Tem uma partezinha inicial lá que fala de visualização e exploração de dados e também notas de aula do professor Mário de Castro. Um resumo do conteúdo da aula, então nós vamos falar dos tipos de dados, né, que são os mais comuns, nós vamos falar de duas classificações para as variáveis, né, como a gente organiza o banco de dados e vamos falar também de precisão e arredondamento de dados quantitativos. Então já a gente vai falar o que são dados quantitativos e como que a gente faz o arredondamento quando for necessário. Nesse slide eu coloquei algumas representações, né, para falar da natureza dos dados. Então, vocês não precisam se preocupar com o que está sendo representado aqui no momento, né, mas só para enfatizar que para cada tipo de dado a gente tem uma análise adequada, tá? Então, esses daqui que são os box plots, a gente vai fazer para variáveis contínuas, né? Aqui, eventualmente, a gente quer saber como é a caracterização de uma variável contínua em diferentes grupos que são determinados por uma variável qualitativa, né? Aqui um gráfico de barras para representar frequências de uma variável qualitativa e aqui um histograma que é usado para variáveis quantitativas, tá? A gente vai ver com detalhes a construção de cada um desses gráficos ao longo do curso. Mas só para ilustrar aqui, né, que cada tipo de dado tem um tipo de gráfico, de representação gráfica ou tabular adequado. Neste curso, como eu já falei, nós vamos tratar de dados retangulares. Isso significa que nas linhas nós vamos colocar unidades amostrais, né, as nossas observações, e nas colunas nós vamos colocar as variáveis, tá? Que são as características que a gente está estudando. Então, o que é variável? É qualquer característica dos elementos em estudo, que seriam essas unidades amostrais, né? E que temos interesse em medir de alguma forma, tá? Então, podem ser variáveis peso, altura, idade, sexo, salário. Cada tipo de base de dados vai ter alguns tipos de variáveis, né? A classificação mais utilizada para os tipos de dados é a de variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Dentro dessas duas classificações, a gente tem subclassificações. Então, aqui, as qualitativas, né, são características não numéricas que a gente usa para descrever os dados. Por exemplo, as nominais, então as qualitativas nominais seriam sexo, a cor da pele, o status de fumante, que é se aquele paciente fuma ou não fuma, a classificação de um cliente como inadimplente, né, que pode receber resposta sim ou não, e assim por diante, tem várias outras, né? Nas qualitativas nominais, não existe uma ordem natural entre as categorias das respostas, tá? Então aqui, por exemplo, se na sua base de dados você tem informação sexo, masculino, feminino, então as categorias são masculino e feminino, e não existe uma ordem natural entre eles, tá? Já nas ordinais, existe uma ordem natural, por exemplo, escolaridade em categorias, então você tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, tá? Então, para a pessoa ir para pós-graduação, ela tem que ter passado necessariamente pelo ensino superior. Isso me dá essa ideia de ordem das respostas, tá? Grau de satisfação. Então, digamos que você vai consultar os clientes sobre a satisfação a respeito de um produto e aí você tem as
categorias de resposta: muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito, tá? Então, existe uma ordem nessas respostas, tá? Nessas categorias de resposta. Idade em faixas etárias, né? Você vai ver que a idade ela também vai aparecer lá nas quantitativas. Por quê? Depende do tipo de resposta que a gente tem. Então, se você está coletando a idade em faixas etárias, né? Então, por exemplo, você vai classificar lá o paciente como tendo entre 0 e 10 anos, entre 11 e 20 anos, 21 e 30 anos e assim por diante. Existe uma ordem natural entre essas categorias de resposta. Daí ela vai ser então qualitativa ordinal. E você tem as quantitativas, que são numéricas. Dentro das quantitativas, você pode ter ainda discretas e contínuas, tá? Então, discretas geralmente configuram uma contagem, né? Por exemplo, número de defeitos em uma peça, número de produtos contratados, número de filhos que uma pessoa tem e assim por diante. E contínuas, então, peso, idade, a pressão sanguínea, o valor contratado de um produto, quanto é o salário da pessoa, né? E assim por diante, tá? Então, notem que a idade, por exemplo, ela apareceu aqui em contínua, na verdade, ela poderia também ser colocada na discreta, dependendo de como você está observando, né? E ela pode aparecer aqui na qualitativa ordinal também, tá? É importante a gente dizer que as variáveis quantitativas, elas também podem ser transformadas em variáveis qualitativas, tá? Dependendo do interesse seu no estudo. Por exemplo, se você está coletando a idade, né, dos seus pacientes, mas em um determinado estudo você tem interesse em saber o que acontece com pessoas abaixo e acima de 30 anos, por exemplo, tá? Então você vai transformar essa variável que é contínua em uma variável que seria qualitativa ordinal, tá? Então você tem lá abaixo de 30, então você vai criar uma nova variável, né? E aí, se quem tiver a idade abaixo de 30, você vai colocar, por exemplo, 1, e quem tiver acima de 30, você vai colocar 0, ou o contrário, tá? Então, você transformou uma variável que é quantitativa contínua em uma variável qualitativa. Notem que eu disse que ia dar 1 para quem tivesse idade menor de 30 e 0 para quem tivesse idade maior do que 30. 1 e 0 são números, mas nesse caso eles representam uma codificação de uma variável quantitativa, tá? E essa codificação, ela não tem um significado numérico, mas sim uma representação de uma variável qualitativa. Uma segunda classificação para as variáveis poderia ser realizada por escala de medição, ou seja, por tipo de valores que aquela variável assume, tá? Então, quem quiser dar uma olhada um pouquinho mais nisso, pode pegar o livro do Bussabi Moretin, isso está na página 14 dessa sexta edição que eu estou usando, tá? Então, vamos considerar primeiro a variável nominal, por exemplo, o sexo, tá? Então, o sexo, ele vai assumir valores não numéricos, né? Então, pode ser feminino, masculino, representam atributos, né? Então são características da minha unidade amostral, tá? E a gente não consegue realizar operações numéricas, a gente não consegue somar dois valores de resposta, né, para essa variável nominal. A gente consegue somente ver se são iguais ou diferentes, tá? Então, se você tem dois pacientes e você quer compará-los em relação ao sexo, então você pode dizer, olha, se os dois forem do sexo feminino ou se os dois forem do sexo masculino, eu vou dizer que são iguais, ou se um for do sexo feminino e outro do sexo masculino, então eu vou dizer que são diferentes, tá? Mas você não consegue somar as categorias de resposta. Ordinal, então, essa variável a gente pode fazer comparações do tipo maior-menor, tá? Então, a gente tem valores não numéricos, só que existe uma relação de ordem. Então, a gente não consegue realizar operações aritméticas, né? As respostas não são numéricas, mas a gente consegue comparar, então, se é igual, se é diferente, se é maior ou se é menor.
Um outro tipo de variável, segundo essa classificação, seria a variável intervalar, tá? Essa variável intervalar, ela assume valores numéricos, mas de acordo com uma convenção, tá? Então, o valor nulo não significa a inexistência, né, de uma quantidade, de uma característica. Inclusive, a gente pode ter valores negativos, tá? A gente não consegue realizar a operação de divisão, mas a gente consegue comparar com a desigualdade maior, menor e a magnitude da diferença, tá? E um exemplo desse tipo de variável seria a temperatura, tá? Então, quando a gente tem a temperatura de 10 graus, em geral, para nós brasileiros está um pouco frio, né? Mas se a gente tiver 30 graus de temperatura, quer dizer, esse 10 e esse 30 não quer dizer que um é o triplo do outro, tá? 30 para a gente vai estar calor e 10 para a gente vai estar frio. Então, por exemplo, se em um dia faz uma temperatura de 30 graus e no outro dia faz uma temperatura de 10 graus, você não pode dizer que no primeiro dia estava 3 vezes mais quente do que no segundo dia, tá? Porque 10 graus de temperatura, 10 graus Celsius, significa frio para nós brasileiros, né? E 30 graus significa calor, tá? Então, esse tipo de variável não significa que um é o triplo do outro, um é o dobro do outro, mas você pode pegar a magnitude da diferença. Por exemplo, então você tem 3 cidades, em uma tá 30 graus, em outra tá 20 graus e na outra tá 10 graus. Se você pegar da primeira para a segunda, você tem uma diferença de 10 graus. E da segunda para a terceira, você tem também uma diferença de 10 graus, tá? Então você pode dizer que da primeira para a segunda, você tem a mesma diferença de temperatura do que da segunda para a terceira. Mas a gente não pode dizer que na primeira cidade está o dobro do calor da segunda cidade, que está o dobro do calor da terceira cidade, porque essa conta não faz sentido. E a outra classificação seria a razão, né? Por exemplo, a idade. Então, são valores numéricos que têm uma origem bem definida, né? Que significa uma contagem ou uma medida, né? De alguma coisa que tem uma origem no zero. Então, por exemplo, quando a pessoa nasce, ela tem 0 anos. Depois passa um ano, ela vai ter 1 ano. Passa mais um ano, ela vai ter 2 anos, tá? Uma pessoa que tem 4 anos tem o dobro da idade de uma pessoa que tem 2 anos. Então, para fazer a comparação, você consegue usar a desigualdade, se é maior, se é menor, você consegue olhar a magnitude da diferença e você consegue ainda fazer o quociente, porque nesse caso o quociente faz sentido, tá? Então, uma pessoa de 20 anos, ela tem 2 vezes o número de anos, né, a idade de uma pessoa de 10 anos e assim por diante. Bem, para cada estudo, a gente vai ter diversas variáveis de diversos tipos, né? Então, para cada estudo, a gente vai ter ali uma coleção de variáveis que a gente vai representar e que a gente quer estudar. Em geral, aqui então, a gente vai ter N observações que a gente vai colocar na linha, né, da nossa planilha de dados, no nosso banco de dados, e P variáveis que a gente vai colocar nas colunas do nosso banco de dados, tá? E, claro, a gente vai ter, então, uma matriz que tem N linhas e tem P colunas, tá? As observações vão ser colocadas nas linhas e que são, né, os elementos amostrais, e as variáveis vão ser colocadas cada uma em uma coluna, tá? E dessa forma a gente vai ter, então, uma base de dados retangular, tá? Essa nossa base de dados, ela está estruturada, então, em uma matriz. Um exemplo aqui do Bussabi-Moretti são dados de uma empresa, que é a companhia MB, em que você tem aqui o identificador do funcionário, você tem o estado civil, né, se é solteiro, se é casado, você tem o grau de instrução, que seria a escolaridade em categorias, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, você tem o número de filhos, né, e aqui já aparece um NA, que diz que não está disponível essa informação, né,
Vejam bem, é diferente o NA e o 0 filhos, né? Então, o NA, ele é a ausência de informação, tá? A informação não está disponível, ou porque a pessoa não respondeu, ou porque a pessoa que está perguntando não perguntou, tá? E de alguma forma ficou vazio aquela resposta. Já aqui a gente tem a informação de que a pessoa tem um filho, 2 filhos, e essa pessoa aqui que está na linha 6 da base de dados tem 0 filhos, tá? Então esse 0 é diferente do NA. Aqui foi informado que a pessoa tem 0 filhos, no NA não teve essa informação, tá? O salário aqui, que acredito que sejam por unidades, né, de salários mínimos, então a pessoa número 1 aqui ganha 4 salários mínimos, a 2, 4,56 salários mínimos e assim por diante, tá? Vou aproveitar e vou fazer uma observação aqui, né, que o padrão para nós no Brasil é fazer a divisão de casas decimais com vírgula, tá? Só que aqui, como a gente vai mexer bastante com software, né? A gente vai ver as aplicações em R, em Python, e né, nesses softwares, nessas linguagens, a gente usa ponto para separar os decimais, então eu vou usar quase sempre ponto, tá? Quando a gente for escrever um relatório, aí como vai escrever o relatório em português, a gente coloca vírgula para fazer a divisão ali de casas decimais, tá? Aí você tem 2 variáveis que representam a idade, uma em anos e outra em meses, tá? São variáveis quantitativas aqui. E a região, se a pessoa mora no interior, na capital ou outro, né? Então seria uma variável aqui qualitativa. Eu não fiz a classificação das primeiras, né? Então o funcionário geralmente a gente não classifica, que é um identificador. Estado civil, uma variável qualitativa, tá? Nominal. A instrução vai ser uma variável qualitativa ordinal. O número de filhos vai ser uma variável quantitativa discreta. O salário contínuo, né? Então, quantitativa contínua. A idade, a gente pode assumir que elas são contínuas também, tá? E a região, então, qualitativa nominal. Então, aqui um pouco mais de informações sobre essa base de dados, né? Que está lá no Bussab Moretim. Então, o pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregados da seção de orçamentos dessa companhia MB. Usando as informações obtidas do departamento pessoal, ele elaborou uma tabela que está descrita nesse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, companhiamb.csv, né? E o primeiro exercício seria, então, classificar todas essas variáveis, né? Aqui eu fiz com a primeira classificação, deixo como exercício para vocês fazerem com a segunda classificação também, tá? Olhando sempre que valores que podem assumir essas variáveis, tá? Vou deixar também como exercício para vocês baixarem e instalarem o R, tá? Então, nessa disciplina aqui, eu vou usar R e Python. Nessas primeiras aulas, a gente vai usar o R, tá? Então, quem nunca teve contato com o R, pode baixar o R nesse endereço aqui, tá? Se você quiser usar um editor, você pode. Então, o editor, por exemplo, o RStudio, que eu vou abrir daqui a pouquinho, tá? E para fazer a leitura dos dados, então você vai pegar esse arquivinho CSV, vai colocar lá no seu diretório, né? Talvez você vai ter que colocar aqui o endereço do seu diretório. E aí você vai fazer a leitura desses dados com a função read.csv, vai colocar aqui, entre aspas, o nome do arquivo, coloca header igual a true, né? Porque ele tem os cabeçalhos, que são os nomes das variáveis, tá? E aí esse attach, ele vai permitir que você trabalhe diretamente com o nome das variáveis, tá? E quando você colocar view dados, então você vai olhar a sua folha de dados, tá? Então, eu abri para vocês aqui rapidinho, esse é o RStudio, tá? O RStudio, ele é um editor para o R, então primeiro você tem que baixar o R, instalar o R, depois você pode baixar o RStudio ou algum outro editor de R, né? E aí você vai executar as linhas com
Ctrl Enter, tá? Notem que aqui, ó, eu coloquei o endereço no meu computador de onde está esse arquivo companhiamb.csv, tá? E aí você faz um Ctrl Enter, né? Então ele fez a leitura. Aqui embaixo é onde você está executando os comandos do R. Então, se eu colocar dados e apertar Enter, então ele vai me mostrar aqui, né, essa folha de dados. Notem que esses dados, eles têm os nomes das variáveis, né, e nas linhas você tem, então, os valores observados para cada um desses funcionários, tá? Se eu quiser acessar um certo valor de estado civil, por exemplo, então você tem que fazer dados, cifrão, aí vai aparecer aqui para você todas as opções no RStudio, tá? Funcionário, aí do Ctrl Enter aparece todos os valores, né, dessa funcionário que seria o identificador, tá? Se eu quiser o estado civil, ele aparece aqui, tá? Se eu quiser o estado civil do primeiro empregado, então vamos colocar 1, vai aparecer que o primeiro empregado é solteiro. Com o attach, eu já não preciso mais chamar dados aqui, tá? Então você pode colocar direto o estado civil, um Ctrl Enter, ele vai acessar diretamente aquela variável sem precisar colocar dados cifrão, tá? E se você quiser ver os dados, então você vai executar view, notem que o view é com letra maiúscula, né? Ctrl Enter, ele aparece para você a sua base de dados. Então, mais adiante a gente vai precisar do R, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho em Python também. Mas eu recomendo que vocês baixem e já façam esses testes, né? Executem essas linhas para vocês já irem se acostumando, tá? Um exemplo 2 de uma base de dados que eu também vou deixar disponível para vocês são dados de 100 mil clientes de um banco que estão nesse arquivo aqui, dados_banco.csv. Então, essa é uma base de dados já bem maior, né? Uma base de dados simulada, eu que simulei esses dados, tá? E você tem as seguintes variáveis: cliente, que é identificador do cliente, sexo, feminino ou masculino, idade, que seria a idade do cliente em anos completos, a empresa, que é o tipo de empresa que o cliente trabalha, seria pública, privado ou autônomo, salário, que é o salário declarado pelo cliente na abertura da conta em reais. Daí vem 3 saldos, né? Saldo em conta corrente, em poupança e em investimentos, o quanto que o cliente tinha em uma determinada data, que é quando foi montada essa base de dados. Devedor do cartão, se o cliente está em atraso no cartão de crédito, então tem o valor ali que ele está devendo. E a última variável é inadimplente. Então, se o cliente é considerado, né, por regras pré-estabelecidas pelo banco, se ele é considerado inadimplente ou não. Se ele for considerado inadimplente, vai aparecer 1 e se não for, vai aparecer 0. Tá? Então, notem que esse é aquele caso, né, de uma variável que ela é numérica, então ela assume 1 ou 0, só que ela está representando uma variável qualitativa, tá? Que é uma informação se ele é ou não inadimplente. Então, o exercício aqui classifique as variáveis por tipo, justifique, tá? Então, aqui já está resolvido, né, esse exercício. Então, sexo é uma variável qualitativa nominal, idade quantitativa contínua, empresa qualitativa nominal, salário, saldo em conta corrente, saldo em poupança, saldo em investimento, devedor do cartão, são todas quantitativas contínuas. E inadimplente, embora ela seja numérica, ela é uma qualitativa nominal, tá? Então, para o exemplo 2, né, esse daqui eu fiz a leitura em Python, mas mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre como fazer a leitura, né? Então, aqui você tem 10 mil linhas, né? E aí você tem o identificador do cliente, sexo, idade e assim por diante, tá? Essa daqui seria a nossa base de dados. Claro que são mostradas as primeiras 5 linhas
e as últimas 5 linhas aqui, tá? E você tem todas essas informações. Então, daqui a pouco a gente vai fazer algumas análises nessa base de dados também. Se vocês já quiserem baixar, vou deixar disponível, tá? Lá no e-disciplinas. E aí vocês podem já ir mexendo um pouquinho, tá? Bem, agora, então, dado que a gente já sabe fazer a classificação das variáveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a precisão e arredondamento, claro, para variáveis quantitativas contínuas, né? Então, a gente começa falando do que é um algarismo significativo, tá? Então, o algarismo significativo é qualquer algarismo sobre o qual temos certeza da sua determinação, tá? Por convenção, os zeros que estiverem à esquerda em um número não são considerados algoritmos significativos. Em inglês, vocês vão encontrar esses termos significant digit ou significant figure, tá? Figure significa o algarismo, tá? Ou o número. Então, tem 2 exemplos aqui de representações com K algarismos significativos que eu vou denotar aqui como A.S. Tá? Então, nesse número aqui, quem são os algarismos significativos? Bom, você tem K algoritmos significativos, eles são o A1, A2 até AK, tá? Então, o AK mais 1 e o AK mais 2... pode ser que a gente não tenha certeza da sua precisão, tá? Então, você tem uma máquina lá que a partir do K mais 1 ele já não tem a precisão. Então, aqui seria do A1 até o AK, os algarismos significativos. E esses zeros aqui não são significativos, tá? Mesmo que tenha uma vírgula ali. Se for zero, todos os zeros à esquerda não são significativos. E aqui nesse número de baixo, então, é claro que A1, A2 representam algarismos, né, de 1 a 9. Então, supondo aqui que o A1, A2, A3 sejam diferentes de 0, né, aqui à esquerda, a gente tem K algarismos significativos até o AK. Daí, a partir do AK mais 1, AK mais 2, a gente não tem certeza da sua precisão, da sua determinação, e aí eles não são significativos, tá? Bem, muitas vezes a gente vai ter interesse em trabalhar com números, né, com um certo número de casas decimais. E muitas vezes a gente vai precisar fazer o arredondamento desses números, tá? Então, a gente tem uma resolução aqui, que é o 886-66 da Fundação IBGE, que fala como que a gente deve fazer o arredondamento de um número na posição P, tá? Então, eu quero arredondar ali na posição P, que pode ser, digamos, 2 casas decimais, uma casa decimal, tá? A gente vai olhar para o algarismo que está na posição P mais 1. Se ela for menor do que 5, então a posição P não se altera, tá? Então, aqui, ó, eu quero arredondar esse número 7,429 para uma casa decimal. Então, como o próximo número depois do 4 é o 2 e ele é menor do que 5, então esse número vai ser arredondado para 7,4, tá? Com 2 casas decimais, então 5,324, isso vai ser arredondado para 5,32. Por quê? Porque o número que vem depois da segunda casa decimal é 4, que é menor do que 5. Então, você arredonda para baixo, que significa não alterar, né, o número que está aqui na posição P. Mesma coisa se for negativo, tá? Então, para 2 casas decimais, você tem menos 3,4510. Você quer 2 casas decimais, então o 1 é menor do que 5, você vai arredondar para menos 3,45, tá? Bom, porém, se na posição P mais 1 tiver um número maior do que 5, daí você vai arredondar para cima, tá? Então, na posição P, você aumenta uma unidade. Então, aqui, para uma decimal, uma casa decimal, 3,18 vira 3,2. Arredonda para cima, por quê? Porque o 8 é maior do que 5, tá? Esse número aqui a gente quer arredondar para 2 casas decimais. Então, como o próximo número aqui é o 8, você vai arredondar
para cima. Só que aqui, se arredondar o 9 para cima, fica 10. Então, você vai ficar com 11,30, tá? E a mesma coisa se o número for negativo, né? Então, menos 2,559 vai ficar menos 2,56, tá? Bom, e se for exatamente igual a 5 na posição P mais 1? Daí não cai na regra nenhum, nem 2, tá? Nesse caso, você vai ver se tem algum algarismo diferente de zero depois dele, tá? E se tiver, então você arredonda para cima. Então, por exemplo, você tem esse número aqui, 19,1501. Então, você tem esse 1 aqui, né? E nessa posição aqui, você tem o 5. Então, isso daqui vai ser arredondado para 19,1 ou 19,2. Como tem esse 1 aqui depois, então vai ser arredondado para 19,2, tá? Então, essa é a convenção para quando você tem um algarismo exatamente 5, né? Depois da casa que você quer arredondar. Para duas decimais esse número aqui, então, tá? Então, você quer para duas decimais 6,4254, então tem esse 4 depois do 5, aí você vai arredondar para cima, fica 6,43, tá? Bom, aí tem uma outra regra aqui, que é quando o último algarismo que você tem é 5 e você quer arredondar com menos casas decimais do que está o seu número. Então, tem uma regrinha aqui que é o seguinte: se o algarismo na posição P mais 1 é exatamente igual a 5 e este é o último algarismo, ou se após a posição P mais 1 todos forem iguais a 0, a posição P vai aumentar em uma unidade somente se for um número ímpar. Então, essa daqui é uma regra que não necessariamente vai ser igual à do software, tá? Inclusive, eu deixo para vocês, como exercício, testar essas regras de arredondamento, tá? No R, por exemplo, vai ser com a função round. E aí, o que acontece? Então, se você quer com uma decimal 2,35, então o 5 é o último, né? Depois dele só tem 0. Você vai arredondar para cima se o número anterior a ele for ímpar. Então, nesse caso, 2,35 vira 2,4. O número 8,6500, então, você vai arredondar para baixo, tá? Por quê? Porque o 6 é par. 3,7350, você vai arredondar para 3,74, tá? Então, é uma regrinha aqui, essa regra 4, vocês podem utilizar ela se vocês precisarem, tá? Porém, eu gostaria que vocês, como exercício, verificassem em R, na calculadora, em Python, em Excel, o que vocês tiverem à mão aí, né? Como que é a regra de arredondamento. Bem, algumas regras, então, para algarismos significativos. Os algarismos de 1 a 9, eles são sempre significativos. A posição da vírgula, tem vírgula ou não, ela não altera o número de algarismos significativos. Em números com valor absoluto entre 0 e 1, os zeros que antecedem outros algarismos não são algarismos significativos. Aqui, então, 0,00056 tem dois algarismos significativos, que seriam o 5 e o 6. Menos 0,000009 tem apenas um algarismo significativo, tá? Porém, se o zero tiver entre dois algarismos significativos, ou seja, entre dois números de 1 a 9, ele vai ser significativo, tá? Então, aqui, só se o zero tiver entre dois algarismos significativos que ele vai ser significativo. Então, 207 tem 3 algarismos significativos. 107,46 tem 5 algarismos significativos. 0,08009 tem 4 algarismos significativos, tá? Se o algarismo 0 estiver à direita, então ele está no final de números fracionários, eles vão ser significativos, tá? Então, por exemplo, 3,0 quer dizer, você tem certeza dessa determinação desse zero, então tem 2 algarismos significativos. Menos 45,9000 tem 6 algarismos significativos.
menos 45,900 tem 5 algarismos significativos, tá? 10,00 tem 4 algarismos significativos. 0,00210 tem 3 algarismos significativos e assim por diante, tá? Algarismos zeros finais em múltiplos de potência de 10 são ambíguos, tá? Então, isso significa que pode ter ou não a classificação de algarismos significativos. Por exemplo, em 14.200 você tem pelo menos 3 algarismos significativos. Então, tem alguns autores que falam que tem 5 e outros que tem 3. No número 30, você tem pelo menos um algarismo significativo. No número menos 19.000, você tem pelo menos 2 algarismos significativos. Bom, e na notação científica? Então, a notação científica ela é desse tipo aqui. M, que é a mantissa, né? Que é um número real, que está em módulo entre 1 e 10, vezes 10 elevado a K. K seria a ordem de grandeza, tá? Então, esse M vezes 10 elevado a K é a representação de notação científica, tá? K é a ordem de grandeza, um número inteiro, pode ser positivo, negativo, tá? Então, essa daqui seria a notação científica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. 2,00 vezes 10 ao quadrado tem 3 algarismos significativos, que são o 2, o 0 e o 0, tá? 4 vezes 10 ao cubo tem um algarismo significativo, que é o 4. 4,00 vezes 10 ao cubo tem 3 algarismos significativos, que são 4, 0 e o 0. 8,009 vezes 10 a menos 2 tem 4 algarismos significativos, que é 8, 0, 0 e 9, tá? Então, na notação científica, os algarismos que são considerados significativos são esses que estão aqui na mantissa, tá? Bom, e as operações mais comuns considerando algarismos significativos? Então, a soma e a subtração você vai fazer da seguinte forma: o número de casas decimais do resultado vai ser determinado pelo operando com menor número de casas decimais, seguindo as regras de arredondamento se necessário, tá? Então, 3,141593 mais 2,5, o resultado vai ter uma casa decimal, tá? Por quê? Porque o 2,5 só tem uma casa decimal. Então, o resultado dá 5,6, que tem 2 algarismos significativos. Essa conta aqui, 2,718 menos 0,800 mais 20. Então, você tem o 20 aqui, que não tem nenhuma casa decimal, tá? Um número inteiro. O resultado você vai representar também sem nenhuma casa decimal, né? Arredondando se for necessário. E aí tem dois algarismos significativos. Essa conta aqui, ó, mesma conta de cima, só que o 20 agora tem mais uma casa decimal. Então, a resposta vai ter uma casa decimal também. E aí, a resposta tem 3 algarismos significativos, tá? Para multiplicação, divisão, funções trigonométricas, logaritmos, o número de algarismos significativos do resultado é determinado pelo operando com menor número de algarismos significativos, tá? Então, aqui, ó, a gente não vai olhar para o número de casas decimais, e sim para o número de algarismos significativos dos operandos. Então, aqui, o log de 0,031 vezes 8,15, bom, vamos ver o número de algarismos significativos. No 0,031, a gente tem 2 algarismos significativos, que são o 3 e o 1, porque os zeros à esquerda não são, tá? No 8,15, você tem 3. Só que a resposta a gente vai dar com o menor número de algarismos significativos entre os operandos, que seria 2, tá? Então, você faz essa conta aqui, arredonda se for necessário e apresenta o resultado com 2 algarismos significativos, tá? Aqui, 12,74 dividido por 3,31. Então, aqui a gente tem 4 algarismos significativos e aqui a gente tem 3 algarismos significativos. Então, a resposta vai ter 3 algarismos significativos e a resposta dá 3,85, tá? Aqui, e elevado a 2, a gente tem
apenas um algarismo significativo. Então, a resposta vai ser com um algarismo significativo, que é 7. Se a gente tiver essa representação aqui, e ao quadrado, vírgula 000. Então, esses zeros aqui, eles também são algarismos significativos. A resposta você vai representar com 4 algarismos significativos, tá? E se você tiver necessidade de fazer arredondamento, né, com um certo número de algarismos significativos. Então, aqui, ó, por exemplo, se você dividir 1 por 310 e você quer a resposta com 4 algarismos significativos, e você vai andando aqui até você ter 4 algarismos significativos. Lembrando que esses zeros à esquerda não são considerados significativos, tá? 41,7, então você pega a resposta e você quer com 3 algarismos significativos, tá? Então você vai representar aqui 5,86. Se você quiser o 2,999 com um algarismo significativo, então você vai fazer um arredondamento aqui para ficar com um algarismo significativo, tá? E se você quiser com 2 algarismos significativos, então você vai arredondar, né, de 2,999, você arredonda para 3,0, tá? O 3,0 ele tem 2 algarismos significativos, porque o zero à direita aqui ele é considerado significativo. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.